E o Brasil tem a quinta maior incidência de diabetes no mundo, com 16,8 milhões de adultos entre 20 e 79 anos com o diagnóstico da doença, de acordo com a Federação Internacional de Diabetes. E um dado preocupante da pesquisa é que, embora seja bastante conhecida, muitas pessoas não entendem a complexidade dessa doença crônica, convivem com ela sem saber, e essa falta de informação pode levar a um diagnóstico tardio com grandes chances do paciente ir a óbito. Seu Antônio, de 75 anos, é diabético do tipo 1. Descobriu a doença há 2 anos, quando precisou fazer um exame de sangue para realizar uma cirurgia. O aposentado conta como tem sido a sua rotina depois do diagnóstico. Não pode comer toda coisa, doçura, coisa engordurosa. Olha, bolo mesmo eu não como, de gordura eu não como, doce também não como. O doce faz mal por causa do açúcar. E o outro faz mal por causa da gordura também. Na família do seu Antônio, além dele, Aline e José são 2 dos 4 filhos que possuem a mesma doença. Aline foi diagnosticada em dezembro do ano passado. No início, os sintomas foram confundidos com depressão. Eu sentia muita indisposição, tinha dias assim que eu não tinha vontade de sair da cama. Os meus sintomas, eles se confundiam com a depressão. Tanto é que o médico ele passou o hemograma, pediu para que visse se havia a deficiência de alguma vitamina no meu organismo. Assim que recebi, eu vi que os números estavam muito altos, porém eu não entendia. Então, eu tirei a foto e mandei para um amigo meu que é médico, para que ele visse, porque eu já estava pensando muitas coisas na minha cabeça, né? E aí ele me mandou o resultado no dia da festinha do meu filho, né? Então, foi uma surpresa muito grande, porque estava uma taxa muito alta, 294. José foi o primeiro da família a ser diagnosticado. Já são 8 anos tratando a diabetes do tipo 2. Ele conta que, no início, precisou fazer uso de insulina para controlar os níveis de glicose no sangue. Quando eu fui diagnosticado, eu estava perdendo muito peso e resolvi fazer uns exames, né? Foi onde deu o tipo 2 diabético. Quando eu passei no médico, eles me passaram insulina, para mim tomar insulina que era muito alta. Às vezes o aparelho não media, não chegava nem me dava HI, que é onde está acima de 600. E daí depois fui passar numa especialista, onde ela disse que eu não precisava de insulina, né? E aí ela disse que só com medicamentos resolvia e também mudar os tipos de refeições também. Diabetes é uma doença crônica que se caracteriza pelo aumento dos níveis de glicose no sangue. Conheça os tipos da doença e os fatores de risco. O tipo 1, que é associado a uma alteração imunológica, no qual o próprio corpo destrói as células do pâncreas responsável pela produção da insulina. Já o diabetes tipo 2 é o tipo mais comum, em geral associado a pessoas depois dos 40 anos, com história familiar de outros pacientes com diabetes e que podem ser tratados muitas vezes com medicação por muito tempo. Além desses 2 tipos, que são os mais comuns, temos os diabetes que a gente chama de monogênicos, que são os diabetes associados às mutações genéticas, e ainda há os tipos especiais de diabetes, que são aqueles associados ao uso de imunossupressores. Segundo uma pesquisa realizada em novembro de 2021 pela Federação Internacional de Diabetes, entre 2019 e 2021, houve um aumento de 16% de incidência da doença na população mundial. A pesquisa mostrou ainda que no Brasil são 16,8 milhões de diabéticos, um número que representa cerca de 7% da população. A diabetes é perigosa. Se não for controlada, pode até matar. É preciso estar atento aos cuidados para prevenir. O diabetes é uma doença no qual o corpo tem uma incapacidade de controlar os níveis de açúcar no sangue, os níveis de glicose. E o mais grave disso tudo é que esses níveis aumentados de glicose, eles podem complicar com alterações em órgãos-alvos, como a gente fala, como olho, como os rins e como as extremidades, principalmente os pés.
Além disso, o diabetes é um dos fatores de risco cardiovascular mais importante. Isso significa que os pacientes portadores de diabetes, eles têm um risco muito mais alto de desenvolver doenças como infarto, derrame e obstrução de artérias e membros inferiores.